Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com o nosso treinamento. Agora, foco no Código do Processo Civil, TJ São Paulo, banca da VUNESP. Como eu digo sempre para meus alunos, boa, 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 menino. É isso aí. Então, o foco desse exercício, dessa dinâmica é a gente treinar e provar se o nosso material realmente está respondendo às questões. Então, é importante estudar, fazer os resumos e responder as questões. Então, nós estamos na parte agora das questões, pegando a prova da Unesp, reaplicação da prova do TJ São Paulo. E vamos lá para a primeira questão aqui. Naquela prova foi de número 38. 38. Olha aqui, ó, gente, olha lá. Ó. Na vara civil da comarca de São Bartolomeu, o juiz titular encaminha dois despachos diferentes para publicação. Okay? O chefe da secretaria, Marcelo, é responsável pela organização dos processos e pela gestão dos prazos. Chefe de secretaria, quem que é? O Marcelo. Vamos grifar ele aqui, ó, que fica mais fácil. Então, ó, chefe de secretaria, ó. Chefe de secretaria é o Marcelo, que é responsável pela organização dos processos e pela gestão dos prazos. Pela gestão dos prazos. O primeiro despacho recebido é relativo a uma ação de indenização decorrente de um acidente de trabalho proposta por Helena. Então, o primeiro despacho, a indenização proposta por Helena. O segundo despacho, conhecido pelo juiz em seu pronunciamento judicial como ato urgente, é relativo a uma proposta por João buscando a tutela antecipada em caráter antecedente de urgência. Então ele fala duas vezes aqui, ó, que tem um processo que o juiz reconhece como de caráter o quê? O segundo despacho recebido pelo juiz é um ato urgente. E aí, como sendo um ato urgente, ele pega o quê? Uma tutela antecipada em caráter de urgência para evitar a alienação de um imóvel. Então, ele precisa que primeiro o juiz já decida isso aqui para evitar a alienação do imóvel e depois segue, não é? Então, vamos continuar aqui. Para evitar alienação do imóvel. Marcelo, então, publica o primeiro despacho relativo ao processo de lei. No dia seguinte, publica o segundo processo, que é o do João, que era uma tutela antecipada de urgência. E aí vem as perguntas, gente. Vamos primeiro explicar a dinâmica dessa questão. Então, já passou essa questão e agora nos resta aprender com ela. Quem acertou, acertou. Quem não acertou, tem a oportunidade de aprender. Então, fala dos prazos aí e das prioridades, os prazos, os pronunciamentos do juiz. Ele faz despacho, faz a decisão interlocutória, tem a sentença, né? O escrivão e chefe de secretaria, ele vai primeiro, qual que é o primeiro conceito aqui, né? O primeiro princípio do escrivão do chefe de secretaria. Olha, artigo 153 aqui, ó. A preferência do escrivão, chefe de secretaria, vai atender à ordem cronológica do recebimento para a publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. A exceção vai ser a lista própria. Quem que vai falar isso aqui? Essa exceção. A lei já vai falar e o juiz também vai falar, ó, eu quero que esse aqui seja primeiro, publicado primeiro, porque é urgente, reconhecido pelo juiz e as preferências legais. A parte que se achar preterida pode reclamar nos próprios autos ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor a serem prestadas no prazo de quanto? De 2 dias. O juiz também vai determinar aí o processo administrativo. Então, o que essa questão está te cobrando aqui praticamente? Está te cobrando o artigo 153. Então, o escrivão e chefe de secretaria atende à ordem cronológica de recebimento e a exceção são os atos tidos como urgente e as preferências legais. Ok?
Vamos ver a questão agora aqui, então. Então, e aí vai te perguntar, Marcelo agiu corretamente uma vez que a lei estabelece que ele atenderá obrigatoriamente à ordem cronológica. Sim, ele atenderá obrigatoriamente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. À exceção, os atos urgentes e os reconhecidos pelo juiz. Aqui a gente não está falando que a tutela antecipada de urgência não é um ato urgente, e também aqui, ó, o segundo despacho recebido reconhecido pelo juiz. Aqui, ó, aqui ainda o examinador ainda foi falar, pô, eu vou explicar melhor aqui para ele, para ver se ele consegue entender que foi reconhecido pelo juiz. Então, esse ato urgente foi reconhecido pelo juiz. E a questão A, o que ela está te perguntando aqui? Ele fala, ó, Marcelo agiu corretamente? Não agiu. Por quê? Ele deve seguir obrigatoriamente a ordem cronológica do recebimento para publicação, exceto os atos tidos como urgente. Então, aquela tutela de urgência, tutela antecipada de urgência, era urgente e ele deveria publicar ela primeiro, ok? Então não é a questão aqui, ó. Essa alternativa já não é. O juiz poderá de ofício requisitar informações a Marcelo sobre a obediência da ordem? Sim, sobre a obediência da ordem cronológica, que deverão ser prestadas no prazo de quantos? 5 dias? E aí a gente viu que, ó, a parte preterida reclama nos próprios autos, o juiz do processo requisitará informações ao quem? A Marcelo, a serem prestadas no prazo de 2 dias. A gente viu que também não é a alternativa B. Vamos aqui. Para a alternativa C, ó, Marcelo disponibilizará a lista dos processos recebidos, desde que mediante pedido fundamentado de João. Essa parte aqui, ó, é bem essa parte aqui, ó. O Marcelo já vai deixar publicado independente de requisição. Tem algum canto aqui, ó. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. Então, bem no cantinho aqui da tela, tá cheio. A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada de forma permanente. O que estava aqui, ó? Marcelo disponibilizará a lista de processos, desde que mediante pedido fundamentado? Não, consulta pública, de forma permanente. Então, assim também não é. Vamos para ler aqui, ó. Se for constatada a preterição de João, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração do processo administrativo disciplinar. Então, se for constatada a preterição de João, sim, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato, sim, e a instauração do processo. Temos, então, a resposta aqui, gente. Temos, sim, ó, o gabarito aqui, ó. Gabarito para essa questão é a D. Que alegria, que felicidade. Olá, João, sentindo-se preterido, deverá reclamar ao juiz por meio de procedimento administrativo? Misturou tudo aqui, né? Vai reclamar pelo João e o próprio João que vai... O João reclama para o juiz e o próprio João que vai por meio de procedimento administrativo? Que questão que essa daqui não dá nem para discutir muito não, ok? Mas ganhamos na questão A, na B, na C e na D. A gente aprendeu bastante aqui sobre o resuminho. Isso aqui que é o ouro, é o néctar do concurseiro. São os resumos, e esses resumos eles têm que, no mínimo, atender a maioria das questões. Porque, pô, se tá caindo aquela questão e não tá no seu resumo, meu cara, você tá estudando tudo menos o que cai na prova, né? Vamos aqui para a próxima aí, ó. E aí, o artigo 153, ele está bem resumidinho aqui. Vamos ler ele, a gente tem tempo, ok? O escrivão ou chefe de secretaria vai atender preferencialmente a ordem cronológica, certo? A lista dos processos recebidos vai ficar disponibilizada permanentemente, a gente viu. Vão estar excluídos deste caput aqui, dessa diretriz, os atos tidos como urgente e reconhecido pelo juiz. E a gente viu que aquele ato é um ato reconhecido pelo juiz, é um ato urgente. Também estarão excluídos desse caput as preferências legais. E nessa momento de fazer a lista própria, vai respeitar primeiro o quê? Os atos urgentes e as preferências legais. Então, quando for atender a ordem cronológica aqui na elaboração da lista própria, respeitar-se-ão
a ordem cronológica de recebimento do quê? Dos atos urgentes e das preferências legais. O que dá para entender aqui, gente? Que se naquele momento vier um ato urgente, uma preferência legal e um ato que não é urgente, ele vai respeitar a ordem cronológica do quê? Do ato urgente e das preferências legais. E aí depois segue a ordem cronológica normal. A parte que se considerar preterida vai reclamar nos próprios autos a juiz do processo, que requisitará informações no prazo de 2 dias. Aqui estava falando 5, 2 dias. Aqui estava falando 5. Presta atenção, menino. Constatada a preterição, vai instaurar o processo, vai pedir o cumprimento do processo, do ato e instaura o PAD, processo administrativo. Resumindo, tá bem aqui, bonitinho, e aqui está destacado as partes que responderiam, né, que responderam esta questão aqui. Vamos para a próxima aqui também, ó. Na primeira vara civil da comarca X, tramita uma ação de cobrança movida por Carlos contra a empresa fictícia. Então, Carlos está processando tem uma ação de cobrança contra a empresa fictícia ABC, referente a uma dívida de R$200 mil. Terminada a fase de instrução, o juiz recebeu o processo para prolatar a sentença. Passados 50 dias sem qualquer decisão, a defesa protocola uma petição cobrando quem? Cobrando o juiz o andamento do processo, alegando que a demora está causando prejuízos financeiros graves ao autor, que depende do valor da condenação para o seu sustento. Com base na situação hipotética, a gente deve responder. E aqui, o que tem aqui, gente, nessa questão que é importante para a gente se debruçar, para a gente entender. Terminada a fase de instrução, então passou toda a parte de perito, toda aquela fase, e agora fica aqui o juiz que respondeu o processo para prolatar a sentença. Está em qual fase agora? Está na fase do juiz prolatar a sentença. Só que passaram-se quanto? 50 dias sem qualquer decisão. E a defesa vai cobrar ao juiz. Juiz, passou 50 dias, o processo está na sua mão e nada. Isso aí é a sua resposta. Me ajude, meu Deus. E a gente vem novamente para aquela parte aqui, ó, dos pronunciamentos do juiz. Preste atenção. Pronunciamentos do juiz. O juiz vai fazer o despacho. É irrecorrível, tá? Não tem força de decisão no processo, por isso é apenas movimentação do processo, é irrecorrível, despacho em 5 dias. Decisão interlocutória em 10 dias. A decisão interlocutória ela tem caráter decisivo durante o processo e é recorrível com que agravo de instrumento ou apelação em alguns casos aqui, ó, agravo de instrumento. A sentença tem, em 30 dias vai ter a decisão de sentença, que também é recorrível com apelação ou o recurso ordinário aqui, em alguns casos, ok? E aí a gente volta agora para a questão. Então, resumindo, tinha aquela questão do processo e a questão está perguntando sobre o prazo do juiz, como é que se cobra o juiz, e a gente vai agora para a primeira alternativa. Caso o juiz intimado a prolatar a sentença mantenha-se inerte, os autos serão remetidos ao seu substituto legal para a decisão em 10 dias. E aí a gente vai para os resumos. Então, pronunciamento é despacho, decisão, interlocutório, sentença, 5, 10, 30 dias, passaram-se 50, então dá sim o direito da pessoa cobrar o juiz para que tome a decisão, para que prolate a sentença. Vamos lá, então ele está perguntando que é 10 dias, caso o juiz intimado a prolatar a sentença, mantenha-se inerte, os autos serão remetidos ao seu substituto. E a gente vai para outro resuminho aqui. Então, passamos por essa parte do prazo, a gente verifica aqui que quando o juiz não cumpre prazo, ok? Então, você olha 2 momentos. Quem que não cumpre o prazo? Então, quando o servidor
não cumpre prazo, aqui a falha é do advogado ou do funcionário público, nessa parte aqui. Quando o servidor, o funcionário público ou advogado não cumpre o prazo, quem verifica é o juiz, artigo 233. Quando o juiz não cumpre o prazo, aqui a falha já é do juiz. Qualquer parte pode demandar ao quê? A Defensoria Pública ou ao Ministério Público, artigo 235. Juiz não cumpre o prazo, então não cumpre o regimento. A parte pode representar o corregedor do tribunal ou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, contra quem? Contra o juiz, para instaurar o quê? Um processo administrativo. O juiz é intimado a responder em quantos dias? Em 15. 48 horas ele vai ter que dar a resposta, a justificativa ou não. O juiz é intimado por meio eletrônico a praticar o ato em 10 dias. Se mantiver a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal ou relator contra o qual representou para tomar a decisão, enquanto em 10 dias. Isso aqui a gente está falando de quem dá o juiz que está ali dormindo e não prolatou a sentença. A gente pode falar um pouquinho aqui, ó, quando a falha é do advogado do funcionário público. Qualquer pessoa pode representar contra o funcionário público, qualquer quem? Qualquer parte, tá? Parte, Defensoria Pública ou Ministério Público pode representar contra o funcionário que não tomou a decisão correta, não cumpriu o prazo. Serventurário, aí, primeira, houve falta, então se houve falta, cumpre, inicia o PAS. Intimado não devolve os advogados, aqui ó, serventurário. Advogado que não devolve o auto em 3 dias, incorre a multa de metade do salário mínimo e perde vista do cartório. O juiz comunica OAB. Então, já fiz o resumo aqui para nós sobre a falha do advogado, do serventurário e a falha também do juiz. Aqui está perguntando sobre o juiz. Vamos para a questão. Caso o juiz intimado a prolatar a sentença mantenha-se inerte, os autos serão remetidos ao seu substituto legal para decisão em 10 dias. Esse é o teor do artigo 235. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal ou ao relator ao qual se representou para decisão em 10 dias. Então, temos o gabarito lindamente, ó. Lindamente, porque o resumo também está atendendo aí a gente responder esta questão. Vamos para a próxima aqui, ó. Carlos não tem razão para representar o corregedor do Tribunal de Justiça. Então aqui a gente já descarta, porque sim, ele é parte, ele pode representar tanto o Ministério Público ou a Defensoria Pública aí. Pode representar sim. Então, Carlos não tem razão. Carlos tem razão para representar o corregedor do Tribunal de Justiça, uma vez que o juiz tem um prazo de quanto? 60 dias. Aqui era 50, ele falou 60, não, mas o prazo é quanto? O prazo é 30, 5, 10, 30, 5, 10, 30. Despacho, decisão interlocutória e sentença. A Bia não seria mesmo. Vamos para C. Carlos, o Ministério Público ou qualquer outro interessado no processo, ainda que não seja parte, poderá representar? Não. Qualquer parte, qualquer pessoa que seja parte no processo, o Ministério Público ou Defensoria Pública pode representar contra o juiz. Então, ainda que não seja parte, pode representar o tribunal contra o juiz? Não. Negativo, nega, tá muito claro aqui, a gente está muito consciente. A C também não seria. Se não for o caso de arquivamento liminar da representação, o juiz será intimado por meio de carta com aviso recebimento. Não, a intimação é por meio eletrônico. O juiz é intimado por meio eletrônico a praticar o ato em 10 dias. Então, meio de recebimento para querendo apresentar a justificativa no prazo de 15 dias. Não. A D não é. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, passado o prazo concedido para a apresentação da justificativa, o juiz corregedor do tribunal determinará a prolação da sentença em 15 dias. Olha aqui, ó, a A fala que é em 10 dias. E aí, em 15 dias, quem está certo?
Juiz intimado por meio eletrônico para praticar o ato em 10 dias, mas mantida a inércia também será 10 dias para o juiz substituto prolatar a sentença. Então aí não seria. E aqui está aquela parte do artigo 233, 234. E aí segue o resuminho, tá bem mais bonitinho, né, gente? Vamos lá. Na vara civil da Montanha Verde, Mariana move uma ação de cobrança contra João pelo não pagamento de um contrato de prestação de serviço de consultoria. Então, Mariana prestou serviço de consultoria e está movendo uma ação contra João. Presta atenção já para você entender quem são as peças do processo, os atores do processo. Então, as partes do processo. Mariana cobrando João aí por ter prestado um serviço. Então, já executou aquele serviço e ela quer receber. Ela quer receber o quê? O valor de R$10.000. Na petição, Mariana junta o contrato assinado por ambos, notas fiscais de serviços prestados e e-mails nos quais João reconhece a dívida. João, por sua vez, apresenta a contestação, alegando apenas dificuldade financeira e aí sem opor prova capaz de gerar dúvida razoável. Com base na situação hipotética, é correto afirmar que o juiz pode conceder uma tutela. Sim, pode conceder uma tutela de quê, gente? Meu Deus, me ajuda aí, de quê? Ó, veja que aqui, ó, Mariana junta o quê? O contrato assinado. Então, ela tem uma documentação aqui. Ok? Ela juntou notas fiscais também. Então, do serviço prestado, ela prestou o serviço, emitiu a nota fiscal, e-mail. Ela juntou também mais documentos aqui. João reconhecendo a dívida. Ok? Juntou aqui também e-mails que João reconhece a dívida. E aí João, por sua vez, na parte da contestação, alega que dificuldade financeira, não chega a contestar a dívida, ele reconhece a dívida que é comprovada por quê? Por documentação tão somente. Nessa parte o juiz já pode conceder a tutela? Pode sim, a tutela de quê, gente? A única tutela que é, ou sei lá, me corrija aí, mas a tutela que é com a parte de documentação, você já pode responder qual? Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tutela de evidência. Veja, ó. Artigo 311. A tutela de evidência será concedida independente de perigo ou dano, que a tutela de urgência, aí sim, pode ter essa evidência aqui, ó, de perigo ou dano. Na tutela de evidência, não. Por quê? Na tutela de evidência, não. As alegações são comprovadas apenas documentalmente. Né? A prova instruída já é o suficiente documentalmente. Então, já pode tomar decisão com base naquelas evidências. Aí também, se tratar de pedido persecutório fundado em prova documental, a parte da documentação que está muito clara, está muito evidente. Então, pode conceder a tutela de evidência? Pode, de acordo com o artigo 311. O nosso resumão master aqui é muito cheio. A tutela provisória pode ser de urgência, de evidência, de urgência pode ser cautelar ou antecipada, de evidência antecipada protege o direito, enquanto a de urgência vai proteger o processo. A de urgência e a antecipada, a urgência antecipada também vai proteger o direito, pode ser tanto em caráter incidental, e aí, maravilha, a tutela de evidência é aquela que é aprovada documentalmente. Aqui, ó, eu já expliquei também na minha aula, tá? Tem uma aula aí no vídeo, pode depois procurar que tá lá. Questão 41. Na vara civil de Nova Esperança, Pedro move uma ação contra a fictícia construtora Móvel LTDA. Pedro contra a Móvel LTDA, alegando vício na construção do imóvel, podendo. Pedro pede indenização de danos materiais referente aos custos de reparos e indenização por danos morais, alegando que o estresse com a situação impactou sua saúde. Após a fase de instrução, o juiz verifica que o pedido de ambos já pode ser julgado de imediato. Então, o pedido de danos materiais já pode ser julgado no meio do processo, aí, após a fase de instrução, pois a perícia comprovou defeitos na construção. Então, pode grifar aqui, ó.
perícia já comprovou defeitos aqui, ó. Então, isso é importante. Então, o juiz já pode tomar decisão? Pode, a perícia comprovou defeitos na construção e os valores necessários para o conserto, não haver necessidade de mais provas. Está na questão aqui. Entretanto, quando o pedido de danos morais, o juiz entende que ainda é necessária a produção de prova testemunhal para verificar o impacto emocional sobre Pedro. Então, o juiz verifica os danos materiais já é possível, os danos morais ainda não. O juiz entende que ainda é necessário prova testemunhal sobre emoção sofrida. E aí decide adiar a parte do julgamento, proferindo a decisão condenando a construtora a pagar o valor relativo aos danos materiais, que posteriormente será liquidado. Então, tomou uma decisão no meio do processo. E aí eu te pergunto, no meio do processo, a gente ataca com qual recurso, né, gente? Decisão interlocutória, que ela quer no meio do processo. A gente ataca pelo agravo de instrumento, que é o artigo 1015. E aí, com base na situação hipotética, assinala a alternativa correta apenas no caso em que a construtora move LTDA não interponha recurso contra a decisão, Pedro pode executar desde logo a obrigação. Veja que se já tomou a decisão, não tem que ir. Não tem que ir. Isso aqui não tem que ir. Não depende de recurso aqui, ó. Vamos para o resuminho que fica mais fácil aqui, ó. Então, o julgamento parcial do processo, artigo 356. A liquidação e o cumprimento da decisão pode ser em auto suplementar a requerimento por parte do juiz. Cabe o quê? Agravo de instrumento, porque é uma decisão interlocutória. A primeira ou mais parcela deles pode tomar essa decisão aqui. Condições de julgamento é imediato, incontroverso, quando tiver aqui condições de julgamento imediato, quando for de caráter incontroverso, pode reconhecer obrigação líquida ou ilíquida. A parte já pode liquidar ou executar independente de caução, e mesmo que tenha recurso, se tiver ainda com recurso, a parte já pode entrar com a execução ou liquidação aí dessa parte. Transitado em julgado, a decisão vira definitiva e a gente vai para a questão agora tentar entender. Apenas no caso em que a construtora móvel LTDA não interponha recurso, não, ela pode, a parte pode liquidar, executar independente de caução e mesmo que tenha recurso. Não é. Vamos lá. O cumprimento da decisão deverá ser processado nos mesmos autos. Aqui, liquidação e o cumprimento da decisão pode ser em auto suplementar. Pode ser em auto suplementar. Aqui ela fala que deverá ser processado nos mesmos autos. Eu entendo que esse se pode aqui poderia também ser processado nos mesmos autos. Acredito que sim, só que ela colocou aqui deverá, por isso que está errado aqui. A decisão do juiz está incorreta, uma vez que a matéria não comporta o julgamento parcial do mérito. E aqui foi, pois a perícia comprovou os defeitos, não havendo necessidade de mais provas. Então, o que tem aqui, condições de julgamento imediato. Essa sim não é, a decisão do juiz está correta, foi corretíssima, porque tem condições de julgamento imediato. A decisão do juiz é impugnável por meio de agravo de instrumento. Aí nós temos o gabarito, né, gente? A decisão é impugnável por agravo de instrumento? Sim, a decisão é impugnável por agravo de instrumento. É uma decisão no meio do processo, é uma decisão interlocutória. Então, gabarito aqui só pode ser mesmo essa de agravo de instrumento. Aqui, Pedro poderá executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão, desde que mediante caução, não independente disso, pode executar independente de caução. A parte pode executar, resumiu muito claro aqui, resuminho dessa questão, e tá lá no nosso resumo para preparação para essa prova. Se caiu na prova, é no mínimo para estar no resumo, tá, gente? No mínimo é para estar no resumo.
Vamos para 42, em uma ação de indenização movida por Cleide contra Banco X, no qual Cleide pagou as custas processuais. Veja, se ela pagou as custas processuais, então ela não é beneficiária da gratuidade na justiça. Então, ela pagou as custas processuais aqui, né? Aqui, deixa eu pegar o marca-texto, ó. Pagou as custas processuais. O relator do caso do Tribunal de Justiça, o desembargador Roberto, decide monocraticamente negar o agravo do instrumento interposto por Cleide. Então, veja que teve uma decisão aí no meio do processo, teve o agravo de instrumento interposto por Cleide, alegando falta de urgência. Cleide, insatisfeita com a decisão monocrática, entende que a audiência estava claramente demonstrada, uma vez que sua conta bancária foi indevidamente bloqueada. Assim, ela interpõe um agravo interno. Então, teve o agravo, o instrumento foi negado, ela propõe o agravo interno, requerendo que a Câmara considere a decisão, submetendo-a à análise colegiada. O órgão colegiado, por sua vez, em votação unânime, julga improcedente. Então, ela teve o agravo de instrumento e aí entrou com outro recurso para atacar o quê? A decisão do relator ali, que era o agravo de instrumento. E ela atacou com um agravo interno. Ok, aqui, ó. Insatisfeita com a decisão monocrática, foi decisão do relator, ela interpõe o que? O agravo interno. E o agravo interno foi negado também pelo quê? Pelo órgão colegiado. Por sua vez, em votação unânime, julgou improcedente. E bem, vamos para as perguntas aqui, para entender se o nosso resumo está ajudando. Não será condenada a pagar multa, uma vez que para isso será necessário que o agravo interno fosse manifestamente inadmissível. Veja, o agravo interno é decisão contra o relator, não pode, aí o relator não vai limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. É dirigido ao relator, que intimará o agravado manifestar-se em 15 dias, ou não havendo retratação, vai para o colegiado. Agravo interno, novamente, vai para o colegiado. Para qualquer outro recurso, precisa o depósito prévio da multa prevista no parágrafo 4º, aqui, ó, no parágrafo 4º. À exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade e justiça, que fará o pagamento no final. Só que ela pagou já no começo aqui, ela não é beneficiária da gratuidade da justiça. Ainda mais uma partinha aqui, ó. Para o colegiado, se for julgado inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante paga a multa a quem? Ao agravado, de 1 a 5%. Então vamos para a questão agora aqui para entender. Não será condenada a pagar a multa, uma vez que para isso seja necessário que o agravo interno fosse manifestamente inadmissível? Veja, tanto inadmissível como improcedente. E aqui no caso dela, ó, o juiz julgou foi improcedente e não inadmissível, improcedente. Logo não é. Será condenada a pagar a multa de 10% do valor atualizado da causa? Não, a multa é de 1 a 5%. Olha aqui, ó, no resuminho. Também não é a B. Será condenada a pagar a multa cujo valor deverá reverter ao próprio Tribunal de Justiça? Será condenada a pagar a multa? Não, a multa, ó, pagar o agravante, paga quem? O agravado. E tá falando que paga o Tribunal de Justiça, não o agravante, paga o agravado, não é assim. Deverá ser condenado ao pagamento de multa fixa entre 1 a 5% do valor atualizado da causa, que poderá ser paga no final do processo. E aí, não está falando essa parte aqui que vai se pagar a multa no final do processo. Vai ter que pagar a multa ao agravado já. Apenas poderá interpor qualquer outro recurso se depositar previamente o valor da multa fixada. Veja aqui, ó, para qualquer outro recurso precisa de depósito prévio da multa, precisa de depósito prévio
da multa. Então o gabarito ele ficou aqui, ó, questãozinha bacana, mas não é fácil não, né, gente? Precisa mesmo tá bem esperto aqui, ó. Gabarito é aí. Ó o resumo aqui, ó. O resumo tá ajudando a gente. É por isso que a gente tá aqui, ó. No outro nível. Vamos para a próxima questão. E aí, gente, ó, tem um agravo interno, que é quem contra agravo interno vai para o órgão colegiado contra a decisão do relator. O agravo de instrumento é quando o julgamento é no meio do processo, julgamento parcial do processo. A liquidação do cumprimento da decisão pode ser em auto suplementar. A gente tinha falado ali da parte do agravo de instrumento na questão anterior. E dessa vez ele trabalhou tanto o agravo interno como o agravo de instrumento. Vamos para a próxima aqui. Com base nas situações hipotéticas apresentadas, a seguir acerca das partes, o juizado especial assinale a alternativa correta. Teresa decide propor ação Elis por danos morais em razão de uma publicação ofensiva em suas redes sociais. Para tanto, contrata um advogado, concede a ele um mandato verbal com poderes gerais. E aí eu li tão rápido que a gente não prestou atenção em uma coisa que eu vou grifar aqui pra gente, ó. Com base em situações hipotéticas apresentadas acerca das partes do juizado especial civil. A questão está te falando que eu vou te perguntar sobre o juizado especial civil. E aí vai e pergunta que no juizado especial civil pode haver mandato verbal com poderes gerais. Teresa decide propor uma ação contra Elis para danos morais em razão de uma publicação ofensiva em suas redes sociais. Para tanto, contrata um advogado verbalmente, ó. Então, veja, o processo, vamos aqui, ó, competência, que a gente está falando dessa lei aqui, ó, a gente da lei do juizado especial civil. Aí, ó, não se admite intervenção de terceiro. Ó, a citação é por correspondência. E aí, vai, não se fará citação por edital. Quem não é parte também é um incapaz, o preso pelo PJ. É lícito formular o pedido genérico, não se pronunciará qualquer nulidade. Quem pode propor ação são as pessoas físicas capazes, microempresas. E aí vai. Pode sim o mandato verbal? Pode. Mas dentro de quê? Dentro dos limites de até 40 salário mínimo. Vamos deixar ela daqui para ver o que tem de errado nas outras. Ó, se Raquel propusar ação contra a pessoa jurídica, deverá ter assistência judiciária prestada por órgão instituído pelo juizado especial na forma da lei geral, da lei local. Não, se Raquel propuser, também não, né, gente? Vamos para a próxima aqui, ó. Cláudia, que processa Ricardo por danos materiais após um acidente de carro. Ricardo contesta, alegando que a colisão ocorreu por uma falha mecânica em seu veículo, causada pela fictícia oficina mecânica Boa Vista, em vez de manutenção, que fez manutenção recente. Ricardo pede a denunciação da lide, solicitando que a oficina seja incluída no processo, já que é responsável pelos danos. Alexandre propôs ação contra a fictícia empresa Flores Amanhã perante uma vara de juizado especial da capital, cobrando indenização por danos morais em razão do atraso na entrega da folha em seu casamento. A empresa Flores do Amanhã S.A. poderá ser representada por preposto, desde com vínculo empregatício. E aqui vai falando um pouco sobre os tipos que podem ou não podem entrar nesse processo aqui do juizado especial civil. Aqui a gente tem uma sociedade anônima, né? Vinícius, de 16 anos, independente de assistência, propõe uma ação contra Manuel, requerendo
o cumprimento do contrato. Quem que pode propor as ações aqui nesse sentido, né, gente? E aí a gente continua aqui, saiu um pouquinho só para olhar o gabarito nesse caso, só para não ter dúvida, né? E aí, sim, a correta aqui nesse caso aqui é a A, ó. Teresa decide propor ação contra Elis por danos morais em razão de uma publicação ofensiva. Aí pode sim um mandato verbal com poderes gerais. Vamos para a última questão. Cansativo, mas estamos aqui. A gente não vai desistir e, claro, estamos melhorando muito, né? Vamos lá. Acerca do pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência de decisões proferidas por turmas recursais nos juizados especiais da Fazenda. Responda essa questão. Está falando que, ó, juizados especiais, aquela lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, para a gente responder a questão. E o pedido de uniformização. O que é esse pedido de uniformização de interpretação da lei? É quando as turmas respondem, tem divergência aí nos recursos, né, gente? Quando a turma vai responder de maneira diferente. Vamos para o resuminho aqui. Ó, artigo 18. Cabe o pedido de uniformização quando houver o quê? Divergência das turmas recursais. E aí, sobre questões de direito material, não é direito processual como está aqui, tá? Cabe pedido de uniformização quando houver divergência das turmas recursais sobre questões de direito material. Então, o pedido é fundado na divergência entre turmas do mesmo estado, será julgado. Se tiver turmas do mesmo estado aqui, divergência entre turmas do mesmo estado é julgado em reunião conjunta, pode ser eletrônica, tá? Sob presidência do desembargador do Tribunal de Justiça. Se for em cidades diversas, pode ser por meio eletrônico. Veja, diferentes turmas em diferentes estados, tendo a divergência aí, e se a decisão também estiver proferida em contrariedade com a súmula do Superior Tribunal de Justiça, por este será julgado. Ainda vamos ver aqui, ó. Eventuais pedidos, questões idênticas e recebidos subsequentemente, vai ficar o quê? Ficarão paradas aí para a decisão do Superior Tribunal de Justiça. E aí, nesse meio ainda, pode rolar o quê? Pode rolar medida liminar. Aí, ó, o relator pode conceder uma medida liminar determinando a suspensão dos processos. Se necessário, informações ao presidente, o relator pode requisitar informações ao presidente da turma recursal, presidente da turma de uniformização no prazo de 5 dias. Vamos aqui para ver então as questões? Então, se necessário, nos casos em que a orientação acolhida pelas turmas de uniformização foi objeto de pedido de manifestação perante ao Superior Tribunal de Justiça, o relator pedirá informações ao presidente da turma recursal e ao presidente da turma de uniformização e, nos casos previstos, a lei ouvirá o Ministério Público no prazo de quanto? 15 dias ou 5 dias, que é o parágrafo 3º do artigo 19. Então, é no prazo de 5 dias. Aqui está falando 15 dias. Errado. O pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo estado será julgado em reunião conjunta, sim, das turmas de conflito, sim, sob a presidência do desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Então, onde é que está isso aqui, ó, gente? Ó, quando tiver turmas divergentes, o pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo estado, aqui, ó. Aqui é diferentes estados.
Olha lá, o pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo estado será julgado em reunião conjunta. Aqui também está falando que será julgado em reunião conjunta das turmas em conflitos, sob presidência do desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. Achamos a questão aqui? Achamos o gabarito? Achamos, né? Ó, o gabarito aqui, ó, é a B. Lindo, lindo, lindo. E é para isso que nós estamos aqui, é para dominar essa prova. Muita calma na hora de responder, porque precisa. Vamos para a próxima. Caberá o pedido de uniformização sobre questões de direito processual? Aí só se você está bem ligado mesmo, você vai ver que sim, cabe sim uniformização, mas sobre questões de direito o quê? Direito material. Aqui está falando sobre direito processual. Errado, errado. Quando as turmas de diferentes estados derem à lei federal interpretações divergentes, cabe a quem? O pedido será julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Não. Está falando aqui do Superior Tribunal de Justiça. Estamos bem ligados. Supremo Tribunal Federal? Não. Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em qualquer das turmas recursais, nos casos em que a orientação escolhida pelas turmas de uniformização foi objeto de pedido de manifestação perante o Supremo Tribunal Federal, ficarão retidos nos autos, aguardando o pronunciamento deste. Olha, leu, mas o que eles colocaram no meio aqui, ó? Supremo Tribunal Federal. A gente está falando que quem vai julgar isso aqui é o Superior Tribunal de Justiça. Ok? Ok, gente, é isso mesmo. Então, todo mundo ligado, todo mundo na telinha. Fechamos aqui essa matéria. Agradeço muito a todos vocês. Vamos continuar. Tem mais questões. A gente está ficando craque aqui na parte do TJ São Paulo. Até daqui a pouco.